hoje aqui? Tem alguém nos visitando? Tem, sim. É Sim. o Francisco, né? Senhor Francisco, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Quem mais? Antônia, né? Antônia, seja bem-vinda. A Sueli. Sueli, seja bem-vindos. Quem mais? Tem mais alguém? Rafinha. E o Rafael também? Então estamos honrando com a sua presença hoje aqui pela primeira vez. Tem também quem? A Val Val. Dona Val. e a Renata. Renata. Tá bom. Como é que nós recebemos aqui, que somos bom pregação? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E espero aí que vocês possam não só serem abençoados nessa noite, nesse culto aqui, mas que possam também voltar mais vezes, estar conosco mais vezes aqui, compartilhando desse momento de comunhão. Eu quero então convidá-los já, sem tomar mais tempo, a que abram a Bíblia no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o número 42 que nós vamos ler. O livro dos Salmos está quase aí na metade, no meio da sua Bíblia. Você que está com a Bíblia aí, quase no meio da sua Bíblia você encontra o livro dos Salmos. Salmo 42. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Todos já acharam? Sim. Então vamos ler. Vou pedir a você que assim que a gente terminar a leitura, não feche a sua Bíblia, não deixe a sua Bíblia aberta para nós termos aquela atitude dos crentes bereanos, né, que sempre conferiam nas Escrituras o que Paulo estava dizendo. Então a gente também tem esse bom hábito de estar conferindo na Bíblia o que está sendo pregado. Então, a palavra de Deus diz assim, o salmista diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, do Monte Hermon, desde o Monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. És a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Nós vamos orar. Mas, enquanto estava lendo aqui, estamos escutando aí outros irmãos de outra comunidade, no momento de culto, e as irmãs estão cantando uma música com base nesse salmo, né? Por que te abates, ó minha alma? Vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus, por quem nós oramos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Pedimos, ó Pai,
Pai, em nome de Jesus, mais uma vez o Senhor nos fale ao coração, nos dê da Tua palavra, sejamos, ó Deus, ó Pai, edificados por ela, Senhor. Pedimos que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, na glória do Senhor, para louvor da Tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. 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 Tem momentos da vida em que nós nos vemos, às vezes, tomados por uma tristeza que parece não ter fim. São aqueles momentos em que a nossa alma se abate por uma tristeza tão grande que o choro nos alcança e parece que vem para ficar. Parece que é um choro que não cessa. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu acredito que alguns aqui conhecem ou já ouviram em algum momento, aquela antiga música, que não é uma música cristã, não é uma música religiosa, é uma música popular brasileira, cujo autor que compôs essa música, uma parte da letra diz o seguinte, o autor parece dizer assim, conversar com a tristeza, né? E ele diz assim, tristeza, por favor, vá embora. Minha alma que chora está vendo o meu fim. Fez do meu coração, ele falando para a tristeza, né? Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Tristeza, por favor, vá embora. É claro que a gente deve imaginar aqui que o autor dessa letra usou de uma poesia, né? Ele está conversando com a tristeza como se a tristeza fosse gente. Mas eu imagino que certamente ele estava enganado se ele achava que bastava a gente, ou basta a gente dizer para a tristeza ir embora que ela vai obedecer. Não vai. A tristeza não vai embora simplesmente quando a gente diz assim, olha, tristeza vai embora. Até porque a tristeza ela não tem vontade própria. A tristeza é uma condição que faz parte da natureza humana. E ao longo da história da humanidade nós vemos as pessoas se abaterem por causa da tristeza. A gente quando olha, por exemplo, na Bíblia, nós vamos perceber muito claramente que a Bíblia ela está carregada, ela está cheia de textos tristes. Textos em que as pessoas que escreveram descrevem momentos em que passaram por tristeza. Então na Bíblia é muito comum, por exemplo, a gente ver homens e mulheres que em determinados momentos foram inspirados por Deus para registrar momentos de sua vida carregados de lamento, carregados de tristeza. A gente percebe, por exemplo, que nem mesmo aquelas pessoas que andaram com Deus, que tiveram intimidade com Deus, comunhão com Deus, muito próxima com Deus, se viram livres de passar por momentos de tristeza. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, experimentou momentos de tristeza. E esse salmista aqui que nós lemos o salmo, que compôs esse salmo, ele compôs esse salmo para descrever, para retratar um momento e uma experiência de tristeza pela qual ele passou. Versículo de número 3, eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta, ele revela a sua condição de tristeza com as seguintes palavras: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Então o que ele está dizendo aqui é que de tão triste ele estava, que ele só sabia chorar. Ele registra aqui que ele passou por um período em que ele perdeu o apetite. Ele já não se alimentava mais. Ele usa aqui uma expressão muito forte para dizer que o pão dele eram as suas próprias lágrimas. Ele de tão triste que ele estava, que ele só sabia chorar, e o seu alimento de dia e de noite era o seu choro, eram as suas lágrimas, e os seus colegas, os seus amigos, e talvez, quem sabe, até mesmo as pessoas da sua casa, já não sabiam mais o que fazer para alterar aquele quadro, para mudar aquela situação. Verso 4, ele diz aí o seguinte: quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. E aí a gente pergunta, que coisas são essas, né? E aí ele diz, olha, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Então, esse salmista aqui tudo indica que era um líder, era alguém que conduzia o povo até a casa de Deus, que era o templo em Jerusalém. Os israelitas tinham o templo em Jerusalém como a casa de Deus.
o lugar da habitação de Deus. Então o salmista diz que ele se lembra dessa ocasião em que ele tinha a oportunidade de sair de onde ele estava e ir conduzindo a multidão a Jerusalém, a casa de Deus, com cantos de alegria, com ações de graças. Então, tudo indica aqui que o salmista estava vivendo num local distante do templo. E ele já não podia mais ir com certa regularidade como ele ia ao templo. Então ele se lembra dessas coisas com muito saudade. E ele diz, olha, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro. Eu choro angustiado, porque agora eu já não posso mais ir ao templo como ia antigamente. Ele diz mais, ele diz aí no versículo 5, que ele diz a sua própria alma, ele conversa consigo mesmo, com o seu ser interior, e ele diz, por que que você está tão triste, a minha alma? Por que que você está tão perturbada dentro de mim? Verso 6, ele diz, a minha alma está profundamente triste. Verso 10, ele diz, acordando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Verso 11, ele indaga a sua alma, ele continua falando consigo mesmo e indagando a sua alma. Por que é que você está assim tão triste, a minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Então, o salmista, ele vai descrevendo aqui nesse salmo a sua condição, que era uma condição de extrema tristeza, de profunda angústia. E apesar de nós não conhecermos todas as circunstâncias que envolveram a vida desse salmista, no entanto, a gente fica sabendo da sua tristeza, fica sabendo da sua experiência de tristeza, e essa experiência é muito útil para nós hoje. Porque eu não sei como é que está o estado da sua alma. Não sei como é que está o seu estado emocional. Não sei se você está passando por um período de alegria ou por um momento de tristeza. Mas esse texto aqui do Salmo está aqui na Bíblia, não é por acaso. Porque a experiência, Deus inspirou esse homem para contar a sua história, para registrar a sua experiência de tristeza, para nos ajudar hoje a enfrentar as nossas tristezas. Porque todos nós também podemos passar por momentos de angústia. Todos nós podemos viver momentos de desamparo, de solidão. Todos nós podemos enfrentar períodos em que a doença chega, isso nos abate, nós ficamos tristes. Todos nós podemos conviver, por exemplo, com aquele tipo de doença que acaba se tornando a nossa companheira permanente, constante. Eu costumo contar esse testemunho. Lá nós temos uma congregação no Parque Fernanda, que tem uma irmã que se batizou recentemente. Ela se batizou no último batismo que nós tivemos, que foi no final do ano passado. E essa irmã, ela sofre muito com doenças. Ela tem uma condição de enfermidade que é mais ou menos aquilo que eu estou dizendo aqui. Tem certas doenças que são as nossas companheiras frequentes. E essa senhora, ela toma 14 comprimidos de manhã e 13 à noite. São quase 30 remédios por dia. 30 comprimidos por dia. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma realidade de doença, uma pessoa que depende de remédios e tomar 30 remédios, quase 30 remédios por dia? Então são situações pelas quais nós passamos. Todos nós podemos enfrentar situações nas quais nós esperamos por uma intervenção de Deus e parece que nada acontece. A gente vem à igreja, ora, a gente derrama o nosso coração diante de Deus, a gente faz campanha de oração, alguns têm o costume de ir para o monte orar, e aí a gente clama, a gente pede, naquela expectativa de que Deus possa colocar sua mão, intervir numa causa pela qual a gente quer tanto uma solução, mas os dias passam, os meses passam, e parece que nada acontece. E aí a gente se entristece, nosso coração se torna pesaroso. Então essa experiência do salmista não está aqui na palavra de Deus por acaso, ela está aqui para também nos ajudar nesta noite a como enfrentar, a como lidar com os problemas, a como enfrentar aqueles momentos em que parece que a tristeza se apodera de nós e não quer ir embora, e não quer nos deixar, e não basta a gente fazer confissões de fé, e não basta a gente determinar, e não basta a gente dizer eu creio em Deus, tristeza vai embora, porque a tristeza insiste em ficar, o choro insiste em ficar. Então
Então, eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração e nos desafia nesta noite a olhar para esse texto, a olhar para a experiência desse salmista e com esse salmista aprender algumas lições a respeito desses momentos quando a tristeza chega e que parece querer tomar conta da nossa vida. Que lições que eu aprendi aqui com esse salmo? A primeira lição é que nós precisamos identificar a causa da nossa tristeza. Quando você está triste, o primeiro passo que precisa ser dado é identificar qual é a causa, qual é a origem da sua tristeza, o que é que está te deixando triste. Porque essa pergunta que o salmista repete aqui nesse salmo me chama a atenção. Eu não sei se você notou, mas por 2 vezes ele repete essa pergunta: por que você está tão triste, ó minha alma? Essa é a pergunta de alguém que está querendo identificar a causa da sua tristeza. Essa é a pergunta de alguém que está abatido, que está triste, mas quer saber o porquê. Qual é a razão? Qual é a causa? E aqui com essa pergunta, o salmista nos ensina que nós precisamos ter uma visão correta da nossa tristeza. Porque há momentos tristes. Todos nós podemos passar por momentos tristes. E há aquela tristeza que vem como uma condição permanente. Às vezes você passa por momentos de tristeza, mas é aquela tristeza que chega e, como eu disse, parece querer se apoderar de nós, e passam as semanas, passam os meses, e essa tristeza não vai embora. E a gente precisa saber identificar, porque uma coisa é um momento triste, e outra coisa é essa tristeza que vem como um sentimento profundo, agudo, e se apodera de nós. Há aquela tristeza que é temporária, e há aquela tristeza que é permanente, como uma condição. E aí quando eu leio esse salmo, e que eu vejo esse salmista por 2 vezes perguntar para si mesmo, para a sua alma: por que é que você está abatido, a minha alma? Por que é que você está tão triste, a minha alma? O que é essa pergunta, a não ser o salmista tomando uma decisão? Eu quero saber qual é a causa da minha tristeza. E aqui nesse salmo dá para a gente notar que ele conseguiu identificar a causa da sua tristeza. Na verdade, não era uma causa só. A tristeza desse salmista aqui tinha a ver com uma mistura de sentimentos que o estavam abatendo. E aí, se você perceber, por exemplo, no versículo 1, ele mostra aí para nós a primeira causa da sua tristeza. Ele diz que a primeira causa da sua tristeza é porque ele tinha uma sede de Deus. Uma sede que nada e ninguém podia saciar a não ser Deus. Que ele começa o salmo dizendo: como a corça anseia pelas correntes das águas. Ele se compara a uma corça. O que é a corça? O que é a corça? A corça é uma espécie de gazela das montanhas. E ele olha para a corça, ele se compara com a corça, porque a corça, ela ansia pelas correntes das águas por 2 motivos. Primeiro, para matar a sede. Mas as águas também representam para a corça um meio de salvação. Porque às vezes os cães selvagens, os animais selvagens, perseguem a corça para matá-la e para ter alimento. E aí o que as corças fazem? Elas se dirigem para os riachos, para as águas profundas, entram nos riachos e vão até o fundo. E lá os animais selvagens não podem alcançá-la. E aí o salmista, que está triste, ele diz o seguinte para Deus: ele se lembra da corça, ele se lembra desse animal que ansia, que tem esse anseio por chegar às águas profundas, e ele diz o seguinte: Deus, eu estou em relação ao Senhor, tanto quanto a água está em relação à corça. Ou seja, assim como a água é não só um meio de saciar a sede da corça, mas é um instrumento de salvação para ela, assim também eu estou diante de ti. A minha alma está sedenta do Senhor. A minha alma tem sede do Senhor, e esta sede nada e nem ninguém pode saciar a não ser o Senhor. Então o primeiro motivo de tristeza é porque ele identificou: olha, a minha alma está sedenta de Deus. Segundo motivo, ele diz aí no versículos 3 e 10. Ele diz
E a outra causa da sua tristeza era por conta dos seus inimigos, que zombavam dele e perguntavam a razão da sua fé. Ele diz assim, que ele tinha pessoas que chegavam e diziam, onde está o seu Deus? É muito provável, talvez, que esse salmista fosse motivo de deboche dentro da sua própria casa. Deboche. E são aqueles momentos em que esta pergunta ela se torna mais aguda. Porque é aquele momento que você está atravessando dificuldades, é aquele momento em que a doença chegou, é aquele momento que você tem um problema que você não consegue resolver, e aí não faltam pessoas para chegar e dizer o seguinte, você não é crente? Você não diz que crê em Deus? Onde está o teu Deus? Você não diz que Deus é Deus de milagres? Deus é Deus de providência? Deus é Deus que resolve? Deus é Deus que liberta? Onde está o seu Deus? E o salmista aqui por 2 vezes, ele repete isso. Ele diz, olha, que houve momentos da sua vida em que essas pessoas, os seus inimigos, chegavam e o viam nessa condição de abatimento e questionavam, por que você está assim? Onde está o teu Deus que não faz alguma coisa? Onde está esse Deus que você diz que serve, que não intervém nesta causa e que não muda essa sua condição? Então ele revela aqui nos versículos 3 e 10 que um dos motivos da sua tristeza era justamente porque ele tinha que enfrentar essas pessoas que questionavam e zombavam da sua fé. Versículo 9, ele diz aí que a outra causa da sua tristeza é que ele carregava uma sensação de que Deus havia se esquecido dele. Até quando se esquecerás de mim? Olha aqui para mim, só um minutinho. Você está triste? Você tem andado triste? Qual é a causa da sua tristeza? Qual é a fonte? Qual é a origem? De onde ela está vindo? O primeiro passo aqui que o salmista nos ensina para sair dessa condição é identificar a causa. Porque nós podemos ficar tristes por uma série de razões. A gente fica triste, por exemplo, quando a gente não é bem tratado num ambiente, a gente entra num ambiente e espera ser bem tratado, e quando a gente não é bem tratado, a gente se entristece. Nós ficamos tristes quando queremos comprar alguma coisa e não conseguimos comprar, a gente se entristece. Nós ficamos tristes quando perdemos alguém que a gente quer bem, seja por conta da morte, ou seja por conta de uma separação. A gente fica triste quando a gente vê alguém que a gente quer bem sofrendo, doente. Nós ficamos tristes quando, por exemplo, a gente quer muito sair de casa, mas não consegue sair, e aí é obrigado a ficar dentro de casa. Nós ficamos tristes quando estamos cansados de alma, cansados espiritualmente, a tristeza vem e se apodera. E há aquela tristeza que não tem uma causa aparente. Você busca uma causa e não consegue identificar. Mas que também é um tipo de tristeza que tem o poder de nos angustiar e de nos deprimir. Então a primeira coisa que o salmista nos ensina é o seguinte: você está triste? Pergunte a causa da sua tristeza. É como quem está doente. O primeiro passo para se curar é admitir que está doente. Porque tem gente que é teimosa. Está doente, mas não dá o braço a torcer. Está doente, mas diz está tudo bem. Não reconhece que está doente. E o segundo passo é procurar um médico. E lá o médico vai fazer o quê? Vai te passar uma série de exames. Para quê? Para que nesses exames ele possa identificar o que é que está te deixando doente. Então quando o salmista por 2 vezes pergunta: por que é que você está abatido, a minha alma? Por que é que você está triste? Ele quer dizer o seguinte: olha, eu preciso identificar a causa da minha tristeza. Essa é a primeira lição. Você está triste? Você está abatido? O que está te deixando para baixo? Por que é que já faz semanas que você não consegue levantar a cabeça? Por que é que já faz um tempo que você não consegue mais louvar a Deus com alegria? O que é que te causou essa tristeza? Qual é o motivo de você estar fechado, fechada? Qual é o motivo de você não estar mais apresentando aquele semblante aberto? O seu semblante perdeu o brilho. Qual é a causa? O que te deixou assim? Vai buscar a fonte, vai buscar a origem, porque é lá na origem que Deus quer tratar.
seja qual for a causa da sua tristeza, seja qual for a causa do teu abatimento, pois é lá. Tem gente que tem medo de colocar, de confessar, tem gente que tem medo de se abrir, porque não quer colocar o dedo na ferida, porque não quer tratar do problema, mas Deus é o Deus que quer curar, que quer restaurar. Mas para isso Ele diz a você nesta noite, olha, identifique qual é a causa da tua tristeza. Por quê? Porque Deus não é um violentador de consciência. Deus quer trabalhar o teu ser interior, Deus quer trabalhar toda a sua vida. Então, em primeiro lugar, reconheça o que é que tem me deixado triste, o que é que tem me deixado para baixo, o que é que tem me deixado desanimado, qual é a causa? Por que é que você está abatida? Porque há momentos, eu postei hoje no Facebook um texto sobre isso, há momentos que a gente tem que fazer como salmista, perguntar para a alma, por que estás triste, a minha alma? E não são poucas as vezes em que a gente toma um susto, porque a alma responde. A alma diz, por que a gente está triste? Então identifique a causa da sua tristeza. Segunda coisa, segunda lição que eu aprendi com esse salmista, é que por maior que seja a nossa condição de tristeza, ela não é definitiva. Ela não é para sempre. Porque quando por duas vezes o salmista questiona a sua alma, por que é que você está triste, a minha alma? É porque no fundo ele sabia que por mais profunda que fosse a sua tristeza, aquela tristeza não era uma condição definitiva. Não era uma condição para sempre. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você já identificou a causa da sua tristeza? Sabe por que você está triste? Você está triste porque perdeu alguém? Você está triste porque está vivendo um luto? Então a tua tristeza tem toda a razão de existir, mas não tem nenhuma razão de continuar para sempre. Se você está triste porque perdeu alguém, você tem razão de estar triste. Você tem razão de nesse momento não ter vontade de alegrar, de cantar, não ter nenhuma vontade de demonstrar uma fisionomia aberta. Você tem toda a razão, mas você não tem nenhuma razão para continuar definitivamente com essa tristeza, porque Jesus chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. Jesus ficou triste. Mas houve um momento em que Jesus parou de chorar e agiu. Você está triste porque o plano que você tinha não deu certo? Você estava cheio de expectativas com relação a esse plano e não deu certo? Você tem toda a razão para estar triste. Mas nenhuma razão para continuar para sempre triste. Não deu certo? Tenta de novo. Ou então muda de plano. Porque de repente não deu certo, como um sinal para dizer o seguinte, olha, não é por aí. Não é nessa direção. Esse não é o plano que eu tenho para a sua vida. Então não deu certo. Fique triste. Chore. Mas não se entregue. Porque tem um momento que tem que dar um basta. E dizer o seguinte, não deu certo, eu vou tentar de novo. E não deu certo, tento mais uma vez. E se não deu certo, então para um pouquinho, espera um pouquinho. Se não deu certo 3 vezes, 3 tentativas, então vamos pensar. Quem sabe de repente eu não preciso mudar alguma coisa. Você está triste porque pecou? Porque fez o que não devia? E isso gerou uma tristeza no seu coração? Então eu quero te dizer algo que não é muito comum dizer. É muito provável que você está vivendo uma boa tristeza. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que tem uma tristeza segundo o mundo, que gera morte. Mas tem uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza que o próprio Espírito Santo de Deus traz para nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros e nos levar ao arrependimento e uma mudança de vida. Então se tem alguém que está triste porque pecou, essa é uma boa tristeza. Mas mesmo essa tristeza, que é uma tristeza gerada pelo Espírito Santo, tem um limite. Tem um tempo. Por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus se lembra que nós somos pó. Deus sabe que nós não temos, nenhum de nós tem estrutura suficiente para aguentar e carregar uma tristeza eternamente, definitivamente. Então deixa eu dizer uma coisa, se esse momento da tua vida é um momento de tristeza, se esse momento da tua vida é um momento de choro, saiba, ele não é definitivo, ele vai passar. E por que eu sei que ele vai passar? Porque tem um outro salmista que escreveu o Salmo de número 30, e ele diz o seguinte: o choro pode persistir uma noite, mas pela manhã irrompe a alegria.
alegria, vem alegria. Esse choro vai passar, essa tristeza vai passar. Hoje ela está fazendo parte da tua história. Hoje ela está vivendo, ela está fazendo parte do momento que você está vivendo. Mas uma coisa é certa, em Deus você pode confiar e em Deus você pode esperar que essa tristeza vai passar. Por que eu digo isso? Porque Salomão em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo de chorar e há um tempo de rir, há um tempo de prantear e um tempo de dançar. Vai passar, minha irmã, vai passar, meu irmão. Esse choro vai passar, esse momento de angústia vai passar, o livramento de Deus chegará. Por que eu sei disso? Porque o profeta Isaías, falando a respeito de Jesus, disse que quando Jesus viesse à terra, o seu ministério seria consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte, que quem se chega a Jesus, quem se entrega a Jesus, quem abre o coração para Jesus, pode contar com esta graça de ter a sua condição de tristeza ser transformada em alegria. Essa veste de lamento vai ser substituída por uma veste de alegria, por uma veste de louvor. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta noite. Por quê? Porque esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, nele não há sombra e nem variação de mudança. Então nesta noite Ele diz para você, olha, você identificou a sua causa de tristeza? Pois saiba, essa tristeza não é definitiva. Seu choro também vai passar. E quando passar, prepare-se para algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Quando passar, prepare-se, porque o amanhã de Deus vai chegar. E junto com o amanhã de Deus virá a esperança. A esperança que definitivamente não morre, porque a esperança em Deus. Não é esperança nos homens, não é esperança nos governos, não é esperança nas autoridades dessa terra, é esperança em Deus. E uma esperança que não morre. Porque o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, deixou claro que as misericórdias do Senhor, ele diz assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele diz, o que me dá esperança é saber que a cada manhã as misericórdias do Senhor são novas para a minha vida. Essa é a certeza que nós podemos ter. E por último, para a gente orar, uma terceira lição que eu aprendi com o salmista, é que em todas as situações, nós devemos buscar a solução e os recursos certos e legítimos para colocar um fim na nossa tristeza. Vou repetir. Em todas as situações, nós precisamos buscar uma solução, nós precisamos buscar recursos que sejam certos e legítimos para pôr um fim na nossa tristeza. Você sabe por quê? Porque cada pessoa lida com a tristeza de um jeito diferente. E cada pessoa tenta resolver a sua tristeza de meios diferentes. Tem gente, por exemplo, que está triste, a solução que ele encontra é, vou para o shopping. Estou triste, vou para o shopping. Estou triste, vou para o cinema. E estou dizendo que está errado ir para shopping, para cinema. Eu só estou dizendo que tem gente que acredita que ainda para o shopping vai resolver o seu problema de tristeza. E pode até no primeiro momento que ele está ali no shopping, que ele está ali no cinema, ele esquecer um pouco da tristeza. Mas se é uma tristeza que já foi identificada como uma condição permanente, o shopping não vai resolver. O cinema não vai resolver. Tem gente, por exemplo, que quer resolver o problema da sua tristeza apelando para a medicina. E se enche de remédios. Porque o pensamento da pessoa é o seguinte, aquele remédio vai ser capaz de produzir alegria. Tem gente que tenta resolver o seu problema de tristeza recorrendo à bebida, recorrendo a drogas pesadas. Por exemplo, eu ouvi falar de um homem que é muito triste. Muito triste esse homem. Mas dificilmente alguém o via triste. Ou o vê triste. Por quê? Porque ele camufla, ele esconde a tristeza da seguinte maneira. Todo dia, quando ele se levanta, ele pega e toma um copo de uísque. Um copão de uísque. E o álcool sobe. E aí quem o vê,
naquele momento ali da alteração, acha que ele é uma pessoa alegre, mas ele é uma pessoa muito triste. Mas, no entanto, tenta camuflar sua tristeza através da bebida. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. E você, quando está triste, procura a solução onde? Qual é o recurso que você recorre? Porque o salmista aqui, que é interessante, esse salmo, é que ele identifica a causa da sua tristeza. Ele sabe que a sua tristeza não é para sempre. E aí ele diz o seguinte, olha, eu vou recorrer a Deus. Porque estás triste, ó minha alma? Porque estás abatida? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Eu disse em outra ocasião que nós precisamos colocar mais esse mais ainda na nossa vida. Eu estou triste, mas espere em Deus, porque ainda vai chegar o dia em que a tristeza vai dar lugar à alegria. Ainda vai chegar o dia da intervenção de Deus. Ainda chegará o momento em que essa circunstância será modificada. Então esse homem aqui, ele está envergonhado pelos seus problemas. Ele tem pessoas que o cercam e zombam da sua fé. Ele virou motivo de deboche, mas para espanto dos seus inimigos e dos seus conhecidos que não temiam a Deus, ele continuava confiante em Deus. E eu gosto de ler a maneira como esse salmista enfrentou a sua tristeza. Ele diz, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Há louvor, gente. Há louvor. Há louvor quando a gente se enche de confiança, na certeza de que Deus é fiel e está conosco. Então o que eu digo para você é o seguinte, com tristeza ou sem tristeza, eu lhe digo, busque a Deus, busque ao Senhor, espere em Deus, ainda que os seus sentimentos e as suas emoções nesta noite estejam querendo dizer o contrário, faça como salmista, reafirme para a sua alma, alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não importa o que os teus parentes estão dizendo, o que os seus amigos estão falando, confirma para o teu coração a garantia de que Deus é fiel. Não importa o que aconteça, louve ao Senhor. E eu estava pregando essa mensagem na semana passada, contei até o testemunho aqui, contei o testemunho na quarta-feira na sede. Estava pregando essa mensagem em uma de nossas congregações e quando terminou, um rapaz, um irmão da igreja, me chamou na sala. Eu estava trocando a camisa e ele conversou comigo o seguinte, olha, eu quero te agradecer em primeiro lugar, porque eu não sei com relação às outras pessoas, mas esta palavra foi totalmente para mim. Porque eu já havia conversado com a minha esposa, já havia conversado com os meus irmãos, com a minha família da igreja, que hoje seria o meu último culto na igreja. Eu estava disposto a ir embora. Eu perguntei por quê. A gente às vezes é caluniado, tem irmãos que caluniam a gente, e eu não aguentei, e eu estava decidido já a sair, mas esta palavra, e eu creio que foi justamente nesse momento quando eu disse, está triste, busque a solução legítima. Busque o recurso certo para resolver a sua tristeza. Porque a solução não é pegar as malas e ir embora. A solução não é jogar tudo para o alto. A solução está em Deus. A solução está em dizer, alma, aconteça o que acontecer, espera em Deus, porque vai chegar o dia em que você vai louvá-lo com alegria. Louve a Deus, meu irmão. Está triste? Eu te convido nessa noite a louvar o Senhor, na esperança de que Ele vai agir, mas louvar ao Senhor, na certeza de que Ele já agiu. Há uma esperança naquilo que Deus vai fazer, mas há uma certeza naquilo que Deus já fez. E quando eu digo isso, eu me lembro do mês passado, eu estive pregando na igreja em Guarulhos. E preguei a mensagem que eu preguei, foi uma das mensagens que eu preguei naquela série de mensagens para a família. E eu preguei sobre como vai o cheiro da sua casa. Como está cheirando o teu lar. Porque tem casa, tem lar que está com cheiro de imoralidade. Tem lar que o cheiro é cheiro de violência, de abuso,
traição. E eu preguei essa mensagem lá, e eu me lembro que no final, eu estava indo para a sala para tirar a camisa, trocar a camisa, e aí um irmão lá da igreja saiu assim para ir ao banheiro, e ele olhou para mim assim, pegou na minha mão, mas não conseguiu falar nada. Ele segurou na minha mão e começou a chorar, desabou a chorar, e não conseguia falar nada. Aí eu toquei aqui no ombro dele e disse assim para ele assim, Deus é sabedor. Só isso que eu falei. Isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, a esposa dele me passou uma mensagem pelo Messenger, desesperada, dizendo, pastor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Meu marido disse que não me ama mais, quer acabar com o casamento. O que eu faço? O que eu faço? Meu mundo desabou, meu chão ruiu. Aí eu conversei com ela um pouco. Isso foi na quarta-feira. Quando foi no sábado, esse irmão, marido dela, me passou uma mensagem. Disse o seguinte, pastor, eu estou lhe escrevendo para lhe agradecer, porque aquela pregação que o senhor fez salvou o meu casamento. Eu estava decidida a pôr um fim no meu casamento. Aquele choro dele, Deus falou com ele. Aquele choro compulsivo. Ele disse, olha, essa mensagem, domingo agora, domingo passado, no culto de aniversário da igreja, ele estava lá, ao lado da esposa. E novamente me procurou depois ali no altar e disse, olha, aquela pregação salvou o meu casamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei, na esperança que Deus vai agir e na certeza que Ele já agiu. Às vezes nós vamos para um culto e aparentemente nada acontece. Você não vê anjo, você não vê fogo cair, mas você não pode dizer que nada aconteceu. Você não sabe, por exemplo, nessa mensagem, quantas almas não estão sendo curadas. Quantas pessoas não estão sendo libertas do poço da tristeza, da amargura. Como aquele rapaz, no culto de Guarulhos, eu preguei. Não teve cura, aparentemente, visivelmente. Não teve nenhuma manifestação, nada. Mas, no entanto, pelo menos para aquela pessoa, houve salvação. O seu lar foi salvo. O seu casamento foi salvo. Então eu vim aqui para dizer para você nessa noite que essa palavra que eu preguei tem poder. Glória a Deus. Não porque foi eu que eu preguei, porque é a palavra de Deus. É palavra viva, é palavra eficaz, que tem poder para transformar vidas, para mudar quadros, para reverter situações tidas pelas pessoas e pelos homens como situações impossíveis de serem revertidas, mas nas mãos de Deus tem jeito, tem solução. Então, está triste? Identifique a causa da sua tristeza. Está triste? Saiba que essa tristeza não é definitiva. Está triste? Busque a solução dessa tristeza no meio certo, no meio legítimo. E este meio é um só, é a esperança no Senhor. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Amém? Amém? Deus abençoe. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite.